Fala, minha turminha linda! Bom, na aula de hoje iremos falar sobre convivência social. Isso mesmo, convivência social com os idosos. Porém, antes de abordar a convivência com idosos, iremos primeiramente falar sobre a convivência social. Qual é o conceito de convivência? É uma relação estabelecida entre pessoas que se encontram diariamente ou que há uma certa frequência, que tenham um convívio próximo, que seja regular, que haja uma intimidade, uma familiaridade ou um relacionamento. O ser humano, ele é um ser social, onde nenhuma pessoa conseguirá sobreviver absolutamente isolada do resto da vida. Então, uma vez que haja a interação com outros indivíduos, vai se tornar imprescindível, tanto para o bem-estar quanto para a saúde daquele indivíduo. Esta convivência pode se tornar difícil. Por quê? Porque devido às diferenças de todo tipo que existe entre os homens quando a Pro se refere, ela se refere ao ser humano, certo? Temos aí diferenças sociais, culturais, econômicas, entre outras diferenças. Então, desde quando nascemos, que somos destinados a sermos seres sociais, onde a nossa primeira convivência será com os nossos pais, após com os nossos outros familiares, como irmãos, tios, primas, e logo em seguida iremos atingir o convívio com os colegas na escola, e assim por diante. A cada vez que formos passar de fase, ultrapassar as fases da vida, iremos conhecer novas pessoas, iremos atingir novos convívios, certo? Até então, a nossa maturidade. O conceito básico de uma convivência está dentro de um lar, isso mesmo. É onde você vai conviver com os membros de uma família. Quem são? O pai, a mãe, os irmãos, caso tenha, certo? Os tios, e assim por diante. Muitos de vocês acreditam que também tenha a presença de avós nas residências, certo? Mesmo que não more na mesma casa, mas que mora na casa ao lado ou na casa em frente. Há uma presença ainda muito grande, muito forte com esses avós. E aí, então, tem que haver o respeito à solidariedade, que são dois valores imprescindíveis para que essa convivência ela venha a se tornar harmoniosa, onde tenha respeito entre todo e qualquer indivíduo. Em uma convivência geral, é algo um pouco complexo. Por quê? Porque vai exigir a tolerância, vai exigir de vocês a paciência, certo? O respeito, o carinho e a afinidade, acima de tudo. Essa convivência vai se tornar transcendente para o nosso bem-estar, tanto emocional quanto para a nossa saúde. No entanto, para que a gente venha conseguir ter uma convivência positiva, com harmonia, respeito, tolerância, ainda assim é necessário ter em si as opiniões, as ações, certo? Para que elas também não venham se manifestar sempre em uma situação de defesa, onde vai fazer com que essa convivência venha se tornar difícil. Então, é preciso ainda assim que a gente mantenha nossas opiniões e ações, porém respeitando a diversidade do outro. Então, dessa forma, vai haver uma boa convivência. Bom, Pro, mas a senhora falou no início da aula que iríamos falar sobre a convivência com os idosos. Isso mesmo, iremos abordar agora em relação à convivência com os idosos. Porém, antes foi preciso que vocês
fossem orientados em relação a uma convivência social. Qual é a necessidade da gente saber qual é o conceito básico dessa convivência, para que daí então a gente possa se referir aos idosos, certo? Porque a partir do momento que a gente cresce em um local onde há essa convivência social desde o nascimento, vamos conseguir conviver durante muitos anos em todo e qualquer lugar. Seja ele em um ambiente escolar, seja ele em um local de trabalho, seja ele em um momento de lazer. Então, se temos essa criação desde pequeno, iremos então saber conviver, certo? Em um ambiente com idosos. Como o apoio familiar pode contribuir para o bem-estar e a longevidade de uma pessoa idosa? Como é que ele pode trazer com que essa pessoa venha a ter uma vida mais duradoura? Primeiramente, a afinidade da família, onde ela deverá oferecer a proteção, o afeto, a intimidade e a identidade social. O apoio e a longevidade na medida em que esses indivíduos mantêm quando há um maior contato com os familiares, os amigos, fazendo com que eles venham viver por mais e mais tempos diante desse relacionamento familiar. Algumas das mais importantes funções de apoio social para as pessoas da terceira idade são criar novos contatos sociais, fornecer e receber apoio emocional, obter garantia de que são respeitados e valorizados, manter o sentimento de pertencimento a uma rede de relações comuns e fortalecer suporte para aquelas pessoas idosas que sofreram perdas físicas e sociais. Por quê? Porque a velhice ela é inevitável, onde ela vai apresentar tanto situações quanto aspectos diferentes para cada pessoa. E é através do bem-estar que vai haver essa interferência, tanto na saúde quanto no emocional, onde irá relacionar a sua longevidade. Então, quando esses idosos eles têm acesso a amor, a afeição, a carinho, a uma família que protege, que dá carinho a este idoso, ele então terá, na realidade, uma vida muito mais duradoura, onde essas pessoas idosas estão vivendo por mais tempo, certo? Durante essa etapa final, quando necessitam dos apoios dos familiares. Aí eles têm uma qualidade de vida melhor, onde ele vai compreender que o estágio da vida está em rumo à morte, ou quando ele compreende, percebe na realidade que é um momento de sabedoria, de serenidade, de maturidade. Então, por isso que há uma necessidade de todos nós respeitarmos, porque é a fase onde eles irão descansar. É por isso que dizem que os avós são sábios. Por quê? Porque eles já têm anos e anos de experiência, são serenos, são tranquilos e há uma maturidade muito maior. Por quê? Porque já vivenciou, já passou por várias e várias situações. Então, neste momento, que é o momento final da vida, os últimos anos, as pessoas quando chegam para a terceira idade, que já estão idosas, decidem então viver de uma forma diferente. Então é nesse momento que todos nós devemos compreender, devemos entender o posicionamento de cada idoso e assim respeitar. Quando a pessoa atinge a fase da terceira idade, é como ela se tivesse, na realidade, aos anos iniciais da vida. Então, temos que ter paciência, temos que dar muito amor, carinho, certo? Porque devemos lembrar que lá, muitos anos atrás, foram eles que cuidaram, certo? De cada um de nós. E, infelizmente, ainda assim, em alguns lares, em algumas famílias, que há maus tratos aos idosos, onde ainda há famílias que
tratam com falta de respeito, que há uma desarmonia, uma falta de limite, onde o relacionamento ele vem a ser marcado com frustrações, onde faz com que esses idosos se tornem tanto deprimidos quanto agressivos. E como reflexo disso, esses idosos eles acabam se tornando pessoas isoladas socialmente, onde acabam se tornando temerosas, porque tem medo de cometer erros e acabam sendo punidos na maioria das vezes. Então, tem que haver, além do respeito, a paciência. Todos nós devemos lembrar que não nascemos sabendo de tudo. A cada momento, a cada hora, aprendemos uma coisa nova. E assim acontece com os idosos. A tecnologia que vem se avançando, muitos dos idosos não teve acesso. Então, é um fator principalmente para as pessoas mais jovens, certo? Não compreender este momento. E aí acabam agredindo com palavras ou até mesmo com desarmonias, certo? Esses idosos. Por quê? Porque não têm a paciência em ensinar. E para que isso não aconteça, é necessário que venhamos saber as fases do envelhecimento, pois dessa forma iremos ajudar, iremos oferecer auxílio para que essas pessoas idosas, pessoas da terceira idade, possam ter uma vida melhor, uma vida de qualidade. Vocês já ouviram dizer que o direito de um começa quando o do outro termina? O que significa? O que ele quer dizer com isso? Que todos nós devemos respeitar o próximo para que os nossos direitos também sejam respeitados. Então, para que o próximo me respeite, eu preciso respeitar o próximo, porque assim, então, iremos ter uma convivência sadia, tranquila e com bastante harmonia. Vamos então lembrar que é necessário que em um lar de idosos, certo? Principalmente, não só em um convívio com idoso, e sim em um convívio social. É necessário que tenhamos afeto, carinho, amor, compreensão, respeito, acima de tudo, entre todos. Ok, turminha? Segue a atividade para vocês. Um grande beijo, tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.